Hoje eu vou falar aqui no meu canal sobre um assunto muito importante e que tem gerado muitas dúvidas em mães atípicas: seletividade alimentar em crianças diagnosticadas com autismo. Vem comigo que tem uma especialista que vai explicar tudinho pra gente. Eu recebo hoje no meu canal a doutora Maria Leonor Souza, ela que é nutricionista infantil da Med Advance Terapias Multidisciplinares em São Paulo, um espaço de terapias que pode ajudar muito o seu filho que tem alguma questão de atraso no desenvolvimento e que já foi diagnosticado com autismo ou outro transtorno comportamental. Doutora Maria Leonor, muito obrigada por dedicar um tempo aí para compartilhar conhecimento com a gente, nós mães típicas e atípicas que temos tantas dúvidas para tirar. Olá, Evelyn, é um prazer falar desse assunto tão importante. Antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é considerada seletividade alimentar. Na nutrição, caracterizamos ela por recusa, pouco apetite ou falta de interesse por alimentos. Somando esses três conceitos, temos também a criança que consome menos de 10 tipos de alimento e a criança que exclui um ou mais grupo alimentar. Por exemplo, o grupo dos carboidratos. Essa criança não come nenhum tipo de cereais, não come arroz, não come macarrão, não come biscoito, não come bolo. Também é considerado uma seletividade. Agora, qual é o primeiro sinal, que a gente deve perceber na criança já diagnosticada com autismo, O que ela apresenta para a gente já começar a perceber que existe uma seletividade alimentar? Geralmente, os primeiros sinais dentro do espectro começam nas dificuldades lá na amamentação. E aí, quando chega na fase da introdução alimentar, é uma criança que não aceita ser alimentada de forma natural, uma criança que não interage com o alimento, não toca no alimento. E essa dificuldade vai acompanhando essa criança. Essa criança vai crescendo com uma hipersensibilidade a texturas, a temperaturas, enfim. E existe também crianças que comiam de tudo na introdução alimentar e aí aos poucos ela vai começando a selecionar os alimentos. Então assim, não existe uma regra. Eu sempre falo que toda criança tem que ser avaliada individualmente. Eu tenho ouvido muitos especialistas, lido e assistido vídeos sobre autismo e tenho visto que a textura ela é a grande vilã das crianças com transtorno do espectro autista, principalmente aquelas que têm seletividade alimentar. Uma especialista chegou a fazer uma comparação entre a textura da areia da praia e a farofa, a farinha de mandioca, que a criança que normalmente não gosta de pisar na areia, tem uma resistência em pisar na areia, ela possivelmente também não vai conseguir ingerir a farinha, a farofa, a farinha de mandioca. Como é que funciona, esse tipo de terapia alimentar que existe, terapia ocupacional para trabalhar a questão sensorial? Isso realmente ajuda nesse processo? Trabalhar a sensibilidade é muito importante. Trabalhamos muito isso nas terapias. E sim, as terapias auxiliam muito nesse processo. Então, o melhor tratamento para essa criança é com uma equipe multidisciplinar. O neuro, o nutricionista, o psicólogo, o fono, o TO, o ortopediatra, enfim. Então, esses profissionais vão ajudar essa criança a conduzir da melhor forma possível. A gente pode afirmar que toda criança diagnosticada com autismo tem seletividade alimentar? Então, sabemos também que crianças típicas podem apresentar seletividade alimentar. Estudos mostram que cerca de 25 a 30% dessa população. Já as crianças atípicas, esse percentual chega entre 80%, 85% até 90%. Então é um número bem alto e é um tema que deixa as mães super preocupadas, Então assim, muitas mães ficam angustiadas porque os filhos não comem e vem muitos julgamentos, as pessoas falam que essa criança não come, deixa com fome que vai comer, e não é bem assim, tá? A gente tem que entender uma coisa. Precisamos entender que nenhuma criança não come porque não quer. Ela não come porque algo a impede de comer. E o que é que impede essa criança de comer? A gente precisa entender, a gente precisa avaliar a criança para ajudar ela a voltar a comer.
Agora, doutora Maria Leonor, como os pais podem tentar ajudar nesse processo de comer bem em casa, né? De o filho voltar a comer algo que ele comia e de repente parou? Como é que funciona isso? Como é que a gente, que é pai e mãe, pode ajudar o nosso filho? Primeiro, esses pais precisam de um apoio, de uma ajuda de profissionais capacitados para ajudar eles a conduzir em casa, porque não é um processo fácil. Então, uma dica muito importante no momento da refeição é tentar manter a calma, porque geralmente a criança vai estar irritada porque ela não consegue comer o alimento, a mãe vai ficar super irritada porque a criança não consegue comer. Então, assim, vai gerar um ambiente de estresse. Então, você tentando manter a calma, fazer um momento prazeroso, agradável, isso vai ajudar muito no processo. Outro ponto importante é tentar diminuir ao máximo as questões que distraem essa criança no momento da refeição, como tablets, celulares, televisões. Então, o momento da refeição tem que ser um momento prazeroso, um momento em família, todo mundo sentar na mesa, um momento agradável. Então, eu sei que é difícil, mas temos que tentar diminuir o máximo. Outro ponto importante é você trabalhar a autonomia dessa criança. Então, no momento da refeição, pedir para essa criança ela mesma se servir, você dá o pratinho dela e ela vai lá e vai colocando as porções, os grupos alimentares. É importante também você sempre oferecer alimentos que ela não gosta, para ela ter o contato, mesmo que seja uma quantidade mínima, mas é importante estar ali no prato para ela ter o contato de cores novas, de cheiros novos. Então isso ajuda muito também no processo. Outro ponto importante é você mãe, você pai, dê o exemplo. Então eu falo, nunca force seu filho a comer, mas você pode dar o exemplo. Você pode comer alimentos que ele não gosta na frente dele, mostrar o quanto é gostoso e fala, olha como é gostoso quando a gente mastiga, olha o barulhinho que faz. E isso vai despertando o interesse. Aos poucos a criança vai despertando o interesse pelo alimento. Bom, meu filho vai fazer 3 anos, né? Ele come de tudo, mas começou a escolher o que quer e o que não quer. Apesar dele não ter um diagnóstico fechado, né? Ele já começou a perceber que algumas coisas ele não gosta, algumas texturas também, ele não curte muito gelado. E isso me chama bastante atenção, porque eu não sei se ele vai voltar a comer alguns alimentos. Então, assim, eu queria saber qual é o limite, né, entre a seletividade alimentar por TEA e apenas porque já é a idade e ele já começou a também escolher o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, como eu sempre falo, toda criança é única, então essa criança tem que ser avaliada de forma individual. Eu sempre recebo essa pergunta no meu consultório. Meu filho não come nada, será que ele é autista? Não é porque a criança é seletiva que a gente vai fechar o diagnóstico de autismo. Não, essa criança tem que ser avaliada e é aí onde entra a equipe multidisciplinar. A maioria das crianças passam pela fase da seletividade fisiológica. Então vamos entender, o bebê nasce, até ele completar 1 aninho é o período que ele mais ganha peso, ele ganha bastante peso. Então completou 1 aninho, esse ritmo de desenvolvimento do bebê diminui e, consequentemente, a fome diminui. Então, esse bebê come menos. É normal, tá? Então, nesse período de 1 aninho, o bebê começa a andar, começa a descobrir novas coisas e aí ele está interessado nas coisas novas, nas novas descobertas. Por volta de 2 anos, a maioria das crianças passam pela seletividade fisiológica, tá? O bebê vai selecionando algumas coisas, é normal. Mas os pais têm que estar preparados, né? Tem que procurar um profissional para lhe ajudar nessa fase, para saber conduzir essa seletividade e essa seletividade não se transformar numa seletividade alimentar grave, porque a maioria das pessoas falam, não tá comendo, é fase, vai passar. E muitas vezes não é assim, tá? Muitas vezes essa seletividade ela vai ficando cada vez mais difícil. Doutora Maria Leonor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por tirar um tempinho aí para ajudar a gente na busca, né, de mais conhecimento, de mais informação. A doutora Maria Leonor Souza é nutricionista infantil, né, do Med Advance Terapias Multidisciplinares em São Paulo. Ela é especializada em atendimento de crianças com autismo e outros transtornos comportamentais. Eu que agradeço, Evelyn. Foi um prazer compartilhar essa
essas informações com vocês. Espero ajudar algumas famílias. E quem quiser saber mais do meu trabalho, ajudando crianças com dificuldades alimentares, eu atendo na Clínica Med Advance em São Paulo. Lá eles têm uma equipe multidisciplinar, tem foco no autismo. Quem quiser acompanhar meu trabalho, é só me seguir no Instagram, @NutriLeonor, com 2 N's, Medeiros. Lá eu sempre compartilho dicas e orientações sobre nutrição. Muito obrigada. Doutora Maria Leonor, muito obrigada mais uma vez. Se esse vídeo fez sentido para você ou para alguém que você acha que possa, né, estar cheia de dúvidas como eu, compartilhe. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, youtube.com/@mãeamanhoficial. E acione o sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.